Oi, gente, eu resolvi gravar esse vídeo para contar, então, a história, né, de como eu e o Ricardo a gente se conheceu. Isso é uma coisa que muita gente pergunta e para mim, sei lá, eu nunca pensei em falar sobre isso porque eu imaginei que fosse um assunto meio redundante, porque foi uma coisa que eu já, enfim, compartilhei tantas vezes, mas nunca gravei um vídeo efetivamente sobre isso, então resolvi gravar esse vídeo hoje, que é a história de como eu e o Ricardo a gente se conheceu. Eu sei que muita gente me acompanha desde 2012, me acompanha desde a época que eu era solteira, meio desacreditada de relacionamento, meio me questionando se era isso que eu queria pra mim. E então eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouquinho como a gente realmente assim, a gente tem que estar aberto para as preciosidades que a vida traz, porque a gente nunca sabe quando está sendo preparado algo muito melhor pra gente sem que a gente nem espere. Bom, a história começa, na verdade, não com o Ricardo, mas com um namorado que eu tive antes dele, que era um cara super legal, mas que eu tinha muito pouco em comum, assim. Na verdade, o nosso interesse pelo desenvolvimento pessoal e pelas artes taoístas eram basicamente a única coisa que a gente tinha em comum. E eu tava namorando com esse cara, foi um namoro curto, mas um namoro com um significado pessoal muito grande, assim, porque eu vinha de um histórico de relacionamentos em que eu não colocava o ponto final quando eu achava que devia, e relacionamentos que acabavam se arrastando, mesmo que infelizes, mesmo que rolasse uma perda de confiança, eu acabava arrastando os relacionamentos pelo medo de ficar só. Então eu namorei com esse cara, que foi um cara bem bacana, assim, mas num determinado momento rolou essa história da perda de confiança e eu me vi diante da necessidade de impor os meus limites e de virar e falar, olha, não me interessa um relacionamento dessa forma e eu de verdade prefiro ficar sozinha do que ficar num relacionamento que eu sei como vai acabar. Eu vou virar uma chata, uma desconfiada, e vou acabar sendo uma super pentelha e um dia o cara vai dar um pé na minha bunda porque, enfim, super merecido, eu vou ser uma pentelha mesmo, né? Então eu tomei essa decisão e a gente manteve o relacionamento de amizade durante algum tempo. Ele se arrependeu muito do que ele fez e ficou correndo atrás e querendo retomar o relacionamento, mas pra mim aquilo já não fazia mais sentido. E eu tô contando essa história porque exatamente na véspera de eu conhecer o Ricardo, eu tive uma recaída, né? Eu tava sozinha em casa, minha mãe tinha viajado com o namorado, minha irmã tinha saído com as amigas e eu tava em casa e eu fui fazer alguma coisa, me deu um super mau jeito, eu fiquei com uma torcicolo que eu não conseguia virar a cabeça pro lado. E então eu sabia que ele tava num circo perto da minha casa com os amigos do trabalho, ele tinha me convidado para ir com ele. E então eu liguei para ele e falei: "Escuta, pelo amor de Deus, eu preciso de um remédio, eu não consigo mexer minha cabeça". E então ele passou na minha casa para me dar o remédio. E naquela noite eu me senti tão sozinha e tão é, abandonada com essa história do torcicolo e sem ter quem cuidar de mim, que eu pensei, né, da gente tentar novamente, da gente, enfim, ter um flashback e ver o que aconteceria na sequência, mas naquele dia eu fiquei sabendo, e ele foi muito sincero, isso foi muito legal da parte dele, de que a minha desconfiança, ela não era uma desconfiança sem nenhum tipo de razão, né? Ele realmente tinha tido um flashback com uma ex-namorada e realmente ficou claro, assim, que eu não estava sendo louca, né? A louca da desconfiança, né? Paranoica. Não, realmente existia ali. Eu achei muito legal essa atitude dele e isso foi o que impediu que eu tivesse essa recaída com ele. Mas o fato é que no dia seguinte ia ter um evento de um amigo meu, um evento que eu já tinha confirmado a minha presença, um evento de arquearia meditativa muito legal. E para esse evento iam alguns seguidores da internet que tinham ficado sabendo através de mim a respeito do evento e ia ser a oportunidade que eu ia ter de conhecer algumas dessas pessoas. E então no dia seguinte eu acordei assim, tipo, totalmente desacreditada dos homens, totalmente desacreditada da vida, rezando para virar sapatão. Porque se de repente eu gostasse de mulher, eu ia ter um monte de pretendente, porque eu tenho um monte de amigos gays, meninas e meninos. E no final das contas eu quase deixei de ir, né? Eu só não deixei de ir efetivamente porque eu sabia que iam ter esses seguidores e pessoas muito queridas que diziam, né, que iam, porque eu tinha confirmado a minha presença. E o fato é que eu fui me arrastando. E assim que eu cheguei lá, eu dei de cara com o Ricardo. E o mais louco dessa história foi que no momento em que eu enxerguei o Ricardo e no momento em que eu me vi do lado dele, né, me veio um pensamento que eu não consigo explicar de uma outra forma que não seja através dessas palavras, mas não foi um pensamento, foi uma sensação, um sentimento de que se tivessem palavras teria sido algo do tipo: nossa, conheci meu marido, né, conheci o homem da minha vida, é isso aí, né, ele chegou.
E as coisas com o Ricardo, elas rolaram tão fluidas desde o começo e tão despretensiosas, tão descomplicadas e tão espontâneas e naturais, que naquele momento eu tive absoluta certeza de que realmente existe sim amor da vida, existe sim alma gêmea e o Ricardo é a minha. Foi um relacionamento bastante conturbado no começo, porque logo de cara, depois do nosso primeiro beijo, 5 minutos depois, o Ricardo é um cara de timing, assim, sensacional. 5 minutos depois do nosso primeiro beijo, ele me disse que ele tinha um tumor no cérebro. E os primeiros meses do nosso relacionamento foram marcados por essa saga, né? Procurar tratamento. A gente foi para a China atrás de médico chinês com quem eu tinha estagiado, para o cara dizer se ele achava que o Ricardo precisava operar ou não. Ele já tinha descoberto esse tumor já fazia 4 anos, mas ele ainda não tinha tomado a decisão de operar por uma série de motivos, dentre elas a falta de plano de saúde, dentre elas o medo efetivamente de ter uma complicação, uma sequela. Ele não tinha medo de morrer, ele tinha medo de dar trabalho. E os primeiros meses do nosso relacionamento foram marcados por essa saga, até que 9 meses depois ele fez a cirurgia, retirou o tumor completamente, não foi necessário quimioterapia. Essa é uma outra história, né, de como teve toda uma... eu acredito, né, que o mundo espiritual aí tenha intercedido por ele, porque foi realmente algo bastante significativo que aconteceu, mas essa história é uma história para um outro vídeo. Mas o que eu queria contar essa história para vocês é porque, né, o Ricardo, ele ficou sabendo de mim através dos vídeos. Ele me mandou um e-mail uma vez, depois de assistir um dos meus vídeos, e eu respondi esse e-mail para ele, dentre tantos e-mails que eu nem conseguia ler na época, né? Eu não tinha alguém que me ajudasse ainda naquela época. O e-mail dele foi um e-mail que mexeu comigo e me senti... Ele não abriu nada sobre o tumor no cérebro, no e-mail dele, nem nada disso, mas foi um e-mail que realmente, assim, mexeu comigo de alguma forma, me fez ter vontade de responder e quis o destino, né, que ele tivesse naquele evento e que eu não tivesse desistido de ir no evento por estar desanimada e com a vida e com o que tinha acontecido com esse ex-namorado. O que é mais importante, assim, que eu queria falar para vocês a respeito desse assunto é que, assim, muitas pessoas acham que o nosso relacionamento é perfeito, e é perfeito porque é o que veio para ser. Mas é cheio de desafios, como qualquer outro relacionamento. Não é o fato de você encontrar o homem da sua vida ou a mulher da sua vida que faz com que a busca por paz termine, né? Na verdade, as maiores dificuldades que eu tenho no meu relacionamento com o Ricardo são dificuldades que aparecem justamente quando ele me lembra de aspectos meus que eu não gostaria de ter. Eu acho que um relacionamento, seja ele qual for, é uma frase que eu digo sempre e que faz muito sentido para mim, que as pessoas são a maior prova de que Deus existe, porque as pessoas trazem, né? As relações trazem os conflitos, as relações trazem as dificuldades, e é através das dificuldades que a gente entra em contato com as nossas fragilidades e com aquilo da gente que a gente precisa evoluir, que a gente precisa melhorar. E eu acho que o segredo do sucesso do nosso relacionamento é muito esse olhar para dentro, é não ser reativo, é respirar antes de falar, e é realmente, cada um se responsabiliza pelo que sente, né? Ninguém vira pro outro e fala assim, você fez com que eu me sentisse assim, né? Não, a pessoa, ela foi quem ela foi e você se sentiu como você se sentiu, porque você é responsável pelo que você sente, você é responsável pelas suas emoções, você é responsável pelos seus pensamentos e, consequentemente, pelas suas sensações. Eu acredito que os relacionamentos amorosos, eles sejam realmente assim, só o primeiro, né? Você encontrar uma pessoa, ela é simplesmente o primeiro degrau de uma escada, né? Que te conduz à evolução pessoal, que te conduz a você descobrir as suas fragilidades, descobrir os seus, entre aspas, pontos fracos e as suas deficiências. E quanto mais você olha para isso e honra a sua própria existência e honra as suas características, mais você se abre para efetivamente se relacionar com o outro. Eu sei que eu falei rápido, porque eu não queria que esse vídeo fosse um vídeo longo, mas se vocês quiserem fazer outras perguntas a respeito do relacionamento, a respeito de vida amorosa, a respeito de qualquer temática, podem deixar comentários aqui nos vídeos, nesse vídeo que eu vou procurar sempre fazer vídeos perguntando as respostas de vocês. Eu tô aqui reformulando meu canal no YouTube para ter mais vídeos semanais e efetivamente me comunicar cada vez melhor com vocês, respondendo as perguntas de vocês e ajudando no processo de despertar aí de todo mundo. Gratidão pela sua atenção, um beijo grande e a gente se vê já já. Tchau, tchau!